né? Quais são os riscos? Quais são os perigos que os próximos anos reservam para a classe trabalhadora brasileira, para o servidor público do Juazeiro? Quais são os riscos, mas também quais são as possibilidades, né? Porque às vezes a gente fala muito de perigo, né? A gente só vê o perigo na nossa frente, mas quais são as possibilidades que também estão colocadas para a gente? E aí, para fazer esse debate, a gente está recebendo aqui o nosso convidado especial, professor Isaac. O professor Isaac é professor da Rede Pública Municipal de Caririaçu, é diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Caririaçu. O Sindiscar é um parceiro de longas datas do Sinsejum. A gente já vem tocando várias lutas juntos e o Isaac vai contribuir com o nosso debate hoje aqui, certo? Eu vou passar primeiro a palavra para o Isaac. Professor de História. Uma amiga que mandou uma mensagem esse dia dizendo que nós historiadores e historiadoras, né, temos uma tarefa hercúlea aí pela frente, que é daqui uns 10, 15 anos. Explica esse momento, né? Como nós não exercemos o ofício da futurologia, né? Nós historiadores trabalhamos com os fatos do passado, né? Tem uns desafios aí lá na frente que nos aguardam, né? Estão à espreita aí da gente. Boa tarde, camaradas. Eu queria primeiro dizer que eu me sinto muito feliz de participar de um momento como esse. Descer a Serra de São Pedro lá para participar aqui junto com os companheiros e companheiras. Participam também. Caririaçu tem se inscrito, de certa forma, nesse circuito de lutas, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O Sindiscar tem cumprido um papel que a gente considera fundamental. Em 2018, e aí, para início de conversa e apresentar quem não conhece o Sindiscar, em 2018 nós encampamos o primeiro movimento paredista de Caririaçu, a primeira greve, foi uma greve histórica, que os professores profissionais de educação de Caririaçu, professores e professoras, tinham uma progressão a ser implementada e o prefeito, que inclusive é o atual que está lá, ele simplesmente se negou a pagar essa progressão, criou uma série de dificuldades. E o movimento foi para as ruas, ganhou o apoio da população, apesar de a todo momento o prefeito tentar colocar essa pauta como sendo uma pauta de um grupo que queria tumultuar politicamente, sendo que era uma lei, a gente estava pedindo que a lei fosse cumprida, né? Então, nesse contexto da proposta que a gente veio debater, veio contribuir, ouvir e aprender aqui também nessa tarde, é que lá em 2018 ninguém dava nada pela greve. Todo mundo dizia que a greve não era nada em Caririaçu, que aquilo era um grupo pequeno, e aí depois esse grupo, na verdade, se aglutinou, se tornou um movimento de fato, que criou uma consciência dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e da população de uma forma em geral, que apoiou aquele movimento naquele momento e que garantiu que essa progressão fosse implementada, né? Então nós sofremos alguns baques no início, mas acredito que quem está na luta tem que levar em consideração que mesmo às vezes a gente precise recuar, né? Precisa aí adotar uma tática marlenista de voltar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, né? Avançar 2 passos. E a gente fez isso, conseguiu. E a gente tem conseguido vitórias importantes lá em Caririaçu. E a gente tem visto que esse é um movimento a nível de Cariri, os sindicatos se unindo, juntando aí as suas pautas de lutas, né? E contribuindo para isso. Eu acredito que quando a gente vê um movimento como esse, a gente se fortalece também, a gente vê que a gente não está sozinho. E o que acontece em Juazeiro nesse momento, acontece também em Caririaçu. Caririaçu, desde o retorno das aulas à modalidade presencial, né, nós vimos enfrentando uma série de ataques por parte do prefeito também de Caririaçu, em vários aspectos. Nós temos enfrentado, por exemplo, a ausência de EPIs no retorno das aulas presenciais. Os professores, os profissionais, de uma forma em geral, não receberam EPIs. Aqueles que receberam não receberam em quantidade. Nós enfrentamos uma série de problemas com remoção de servidores, de professores e professoras de uma área, por exemplo. Nós tivemos alguns casos em que a pessoa morava a 2 quilômetros da escola, na zona rural, e foi removido sem nenhuma justificativa para 12 quilômetros de distância. Porque a pessoa era filiada ao sindicato, ainda tem mais essa. Filiar-se ao sindicato lá em Caririaçu pode ser, para alguns, um ato de rebeldia contra o prefeito, né? Gosta de ter lá sob as suas asas
todos e todas aquelas que concordam com as suas ideias. E aí a gente tem dito que é importante se organizar na luta sindical, é importante dar a nossa contribuição. Não vai ser sempre que nós estaremos com a força, com a garra, com a vontade que a gente está. Então eu costumo dizer que esse é o momento que eu estou tendo energia para participar da luta, que eu posso contribuir de alguma forma. Eu particularmente carrego uma vitória muito importante agora em maio de 2022. Fazia 5 anos e 4 meses que eu estava afastado de forma inconstitucional, ilegal e imoral. Eu sou professor da rede municipal de Caririaçu. E em 2017 o prefeito simplesmente afastou, demitiu 54 servidores e professores concursados. Demitiu. Disse, não, eu não preciso de vocês e estou demitindo. Um documento assinado pelo Ministério Público dizia na época, olha, prefeito, existem as vagas, as convocações não foram ilegais e esse ato que o senhor está tomando é um ato flagrantemente inconstitucional. E infelizmente o prefeito tocou para frente. E vocês sabem como é que funciona a justiça dos que têm dinheiro, né? A justiça burguesa, para ser muito sincero, ela tem um modus operandi bem peculiar, né? Então, imagina eu se não tivesse aí me socorrido nesses 5 anos e 4 meses esperando essa decisão. Então, durante 5 anos e 4 meses me foi negado um direito básico, assim como foi negado também. Aí foram ações individuais que o sindicato deu entrada, mas fomos voltando aos poucos e agora todos voltaram, né? Mas foram 4, 3, 5 anos para poder a gente voltar para um lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Então tendo que correr atrás agora de paga estágio probatório, não paga, tendo que correr atrás das progressões, do que ficou para trás, que não é culpa minha, o fato de não estar lá na minha escola ocupando o meu papel, desempenhando as minhas funções que agora desde maio eu venho desempenhando. Então esse momento que a gente está atravessando agora não é um momento particular de Caririaçu ou do Juazeiro. É um movimento que tem ganhado o mundo e que, quando os trabalhadores dão as costas e acreditam que o simples fato de não se preocupar, porque se preocupar não vai resolver, eu acredito que fica mais fácil para os donos do poder, né, para aqueles que ocupam, mesmo que temporariamente, o poder. Eu acredito que a resposta mais contundente que nós podemos dar é fincar o pé no chão, cerrar fileiras e dizer que a gente não vai arredar o pé. Dizer que a gente, quando se une, quando a gente se irmana numa luta como essa, a gente não tem nada a perder. A gente ganha confiança, a gente ganha o ato de camaradagem. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que eu venho nesses 12 anos de docência, que eu venho aprendendo, que é o ato de camaradagem mesmo, de ombrear a luta, de reconhecer que às vezes a gente tem limites, que às vezes a gente está cansado. Lá em Caririaçu a gente tem camaradas, por exemplo, que se afastaram porque chegaram num nível de cansaço e de estafa mental e precisaram entrar no processo de terapia, né? Precisaram buscar um psicólogo para acompanhar porque não estava fácil. Então isso também é uma forma de nos adoecer. Imagina se nós tivéssemos o nosso tempo único e exclusivamente para planejar as nossas aulas, para executar o nosso trabalho, seja de serviços gerais, de porteiro, o que quer que seja, sem ter que se preocupar se daqui a pouco não vão encaminhar, como encaminharam lá em plena festa de São Pedro, no dia 27 agora de junho. O prefeito encaminhou 2 projetos de lei para a Câmara Municipal e graças à mobilização dos servidores liderados pelo Sindiscar, esses 2 projetos foram barrados por unanimidade. Mas ambos os projetos tinham como objetivo, para quem não sabe, o sistema de previdência próprio de Caririaçu tem uma dívida atualmente. A prefeitura tem uma dívida de 20 milhões de reais, 21 milhões e uns quebrados. É assim, é uma previdência relativamente jovem, ela foi criada lá em 2013, e esse sistema de previdência já tem uma dívida desse tamanho, e o prefeito queria, agora num projeto encaminhado para a Câmara, dividir essa dívida aí em 400 meses, né? Pediu um parcelamentozinho aí de 400 meses, coisa pouca, né? E pediu também para que as alíquotas de uma reforma da Previdência, que já foi aprovada no final do ano passado, que essas alíquotas fossem aumentadas, né? Que aqueles servidores, como a gente vem falando, da importância de tributar de forma gradual, que todo mundo fosse tributado nos 14%. Ambos os projetos foram barrados. A gente acredita que em parte por conta da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, mas em parte também porque era a festa do município, ninguém queria se queimar, né? Porque a gente sabe como funcionam as bases do legislativo, principalmente quando elas agem de forma fisiológica, né? Arrumando um empreguinho aqui, dando uma emenda ali.
E a gente sabe muito bem como funciona. Então lá em Carajaçu a gente tem enfrentado isso, tem feito uma luta combativa e altiva e tem feito isso de forma muito corajosa. Como já falei, alguns colegas às vezes ficando cansados, tendo que procurar o tratamento. Acho que às vezes a gente precisa mesmo se afastar da luta, cuidar da nossa sanidade mental, né? Porque a gente não pode deixar que esse adoecimento nos atrapalhe, né? E impeça a nossa caminhada. Eu queria só compartilhar aqui com os camaradas, tem um livro que foi publicado pelo professor Alisson Leandro Mascaro, é um camarada que tem contribuído do ponto de vista da teoria para as nossas lutas, né? E ele escreveu um livro depois do golpe de 2016, que esse livro está aqui, publicado pela Boitempo, cujo título é Crise e Golpe. Tem um trechinho aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre as políticas e geopolíticas do direito, né? A gente tem uma falsa ideia, às vezes a gente alimenta uma falsa ideia de que um direito conquistado, por mais que o direito esteja na lei, o direito já está garantido, né? E aí eu lembro agora, voltando aos bancos da universidade, né? Voltei agora para a URCA de novo, na teimosia, né? Para estudar mais um pouquinho. E lá nos bancos da universidade, um dos primeiros livros que nos foi apresentado é um livro de um jurista alemão chamado Rudolf von Jhering, cujo título é A Luta pelo Direito. Ele vai falar da importância de não é a lei escrita, fria, que vai garantir que, por exemplo, uma progressão, que vai garantir que a convocação de um concurso público aconteça. É preciso que haja uma mobilização, é preciso que, nesse sentido, os trabalhadores e trabalhadoras se mobilizem para garantir que, de fato, ele seja implementado. Ele, por si só, a letra fria ou morna da lei não vai garantir que isso aconteça, né? E aí, lá no capítulo 7, cujo título é Políticas e Geopolíticas do Direito, capítulo 6, perdão, o professor Alisson Leandro Mascaro vai dizer o seguinte, ele inicia chocando, né? Ele diz que todo direito é um golpe, é a forma do engendramento da exploração do capital e da correspondente dominação de seres humanos sobre seres humanos. Tal golpismo jurídico se faz mediante instituições estatais, sustentando-se numa ideologia jurídica que é espelho da própria ideologia capitalista. Sendo o direito sempre golpe, a legalidade é uma moldura para a reprodução do capital e para a miríade de opressões que constituem a sociabilidade. Todo o direito e toda a política se fazem a partir de graus variados de composição entre regra e exceção. E aí ele justifica o porquê, né? As famosas pedaladas fiscais cometidas pelo governo da ex-presidenta Dilma, elas eram inaceitáveis porque naquele contexto precisava se criar um fator para garantir a destituição da presidenta legitimamente eleita e naquele momento sendo contestada, né? O professor Alisson Leandro Mascaro vai dizer também, nesse capítulo em específico, que quando ele diz que todo direito é um golpe, significa dizer que se é um direito, nós não precisaríamos, por exemplo, estar aqui acampando, fazendo uma vigília, pedindo, né, como se a gente estivesse pedindo algum favor, e na verdade não é. A gente apenas está exigindo que o que está na lei, aquilo que nos foi alcançado pela luta, né, que seja executado. E aí, infelizmente, é isso que a gente tem visto. É um golpe principalmente por conta disso, porque é um direito que nos é negado e que a gente precisa gastar a nossa energia, a nossa substância, para que a gente consiga que esse direito seja efetivado. Então, quando o nosso suor, às vezes o nosso sangue, a nossa paciência, a nossa saúde mental nos é sugada, é como se... Eu costumo fazer uma analogia, e pode parecer um pouco fantasiosa, mas eu costumo dizer que esses operadores, né, aqui em Juazeiro, o prefeito Leite, lá em Carajaçu, o prefeito Edmilson, são como as figuras lá do épico fantasioso das histórias do Harry Potter, né, da escritora J.K. Rowling, né? São como os dementadores, né, que sugam as nossas esperanças, os nossos sonhos, porque eu vou ser sincero para vocês. Um professor que começa a pagar uma moto, porque ele é um professor concursado, e aí ele tem direito a pagar uma parcelazinha ali, menina, para ele se deslocar, e de repente, da noite para o dia, ele descobre que está demitido. Qual é o impacto se esse professor não tiver um mínimo de sustentação, se não tiver uma rede de apoio para esse professor, para essa professora, para esse servidor, essa servidora pública? O que é que vai sustentar ele? Então eu costumo dizer que esses operadores
atuam como verdadeiros dementadores que sugam sim os nossos sonhos, que nos adoecem mentalmente, que têm contribuído cada vez mais para esse surto de depressão, de ansiedade que a gente tem enfrentado, porque é muita coisa para a gente demandar, e eu acredito que a gente nem sempre tem a força suficiente, ou se não é força, não consegue responder à altura naquele momento. Então, eu queria dizer que nesse momento, a gente se irmana aqui com os camaradas de Juazeiro também. Dizemos que lá em Caririaçu também a gente tem enfrentado algumas lutas, e que nesse momento dar as mãos, ombrear a luta, todo mundo cerrando fileira juntos, é o caminho que eu acredito para a gente superar esses desafios, porque o momento de fato é de resistência e de superar isso, esse estado de coisas que a gente está enfrentando. É isso, eu agradeço. Pronto, gente. Como ponto de partida, como pressuposto da minha contribuição, eu vou fazer uma afirmação aqui e eu queria que a gente não entendesse como artifício de retórica, como dramatização. Né? Qual é a afirmação? Nós já estamos vivendo hoje a barbárie capitalista. Então, aquela frase famosa da Rosa Luxemburgo, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, socialismo ou barbárie, já não é mais atual. Na barbárie a gente já está. Então, a palavra de ordem dos dias de hoje é socialismo ou extinção da humanidade. E é importante que a gente reflita um pouquinho mais sobre isso, exatamente para não parecer só dramatização. Né? Por que é possível falar que nós estamos numa crise estrutural do capitalismo? Por que é possível falar que a gente já está vivendo a barbárie, a selvageria capitalista? Né? Qual a referência histórica disso? Né? Eu estou aqui entre dois historiadores, muito provavelmente tem vários outros entre vocês. Qual a referência histórica para a gente fazer essa afirmação? Quais são as marcas desse momento de crise capitalista? Né? A gente tem duas referências históricas, 2 guerras mundiais, só isso. Né? 2 guerras mundiais, do ponto de vista do tempo que a humanidade povoou a Terra, faz pouco tempo. Né? Faz pouco tempo. Né? 2 guerras que não aniquilaram a humanidade, não varreram a humanidade do planeta Terra, mas a terceira, muito provavelmente, vai fazer isso. Né? Então, essas são as 2 referências históricas. E qual é a marca, qual é a expressão desse momento da crise capitalista? Né? É a desigualdade. Então, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, né, para otimizar a produção, hoje o capitalismo só faz ampliar esse abismo social entre ricos e pobres, entre nações desenvolvidas industrialmente e nações pobres. Então, essa é a marca desse período de crise do capitalismo que vem aí desde o início do século passado, arrastando a humanidade entre guerras, revoluções, crises e golpes. Né? Então, essa é a marca. Qual é a expressão desse momento de crise na economia mundial hoje? A expressão é um monopólio. É a grande concentração de riquezas na mão de uma minoria e o alargamento da base da pirâmide social por meio do empobrecimento da classe média. As classes médias hoje estão empobrecidas, né? Estão insatisfeitas. Né? E a miserabilidade de quem já era pobre. Né? Ou seja, polarização econômica. A marca na economia desse período de crise do capitalismo é a polarização econômica. É um abismo social muito grande entre os super ricos e o restante da população. Né? Segundo o relatório do Laboratório Mundial da Desigualdade do ano passado, 10% da população do planeta tem sob seu domínio 76% do patrimônio do planeta. 10% só. Né? Ou seja, concentração de riqueza. E a ONU, já nesse ano, afirmou que só em 2030 o mundo terá a mesma quantidade de famintos de 2015. Olha a previsão pessimista, né? Em 2030, não é que nós vamos erradicar a fome, a gente vai voltar aos mesmos patamares de 2015. Ou seja, a fome é grave e mesmo assim, 10% da humanidade tem sob seu domínio 76% do patrimônio de tudo que é produzido pelo trabalho humano. Então, essa é a marca na economia do período que a gente está vivendo. É a selvageria.
Quando a gente fala de crise do capitalismo, é isso, gente, é a selvageria das desigualdades. E essa desigualdade tem uma expressão na política internacional. Qual é a expressão? Também polarização geopolítica. Muita gente esqueceu que existe uma guerra hoje, né, uma guerra imperialista travada pela Rússia sobre a Ucrânia, usando a Ucrânia, na verdade, né, usando a Ucrânia para rivalizar com a OTAN. E para piorar, no começo desse mês, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pousou em Taiwan e pronto. A gente já tem um conflito diplomático entre Estados Unidos e China. A China já está fazendo exercício militar nas fronteiras de Taiwan, uma província separatista, muito parecido com o que acontece hoje na Ucrânia. Ou seja, gente, a gente está vivendo um momento também de polarização geopolítica. Nós estamos se arrastando para uma guerra, corrida armamentista, né, acirramento das disputas por novos mercados, né, por novos territórios. E por fim, para a gente se aproximar aqui do que está acontecendo no Brasil, em Juazeiro do Norte, toda essa polarização econômica, geopolítica, se reflete também em polarização da luta de classe, polarização das desigualdades do país. A gente tem hoje no Brasil 33 milhões de famintos, situação que retroagiu 30 anos no mapa da fome no Brasil, 10 milhões de desempregados. Parte deles estão lutando agora para ser convocado por Gleidson Bezerra. Nós temos 10 milhões de desempregados. E mesmo assim, no ano passado, o Brasil ganhou mais 40 novos bilionários na lista de bilionários do país. Ou seja, selvageria capitalista. Então, como é que isso se reflete para o funcionalismo público? Qual é a expressão desse momento de crise? É um acirramento da disputa pelo controle do orçamento público. Então, quando a gente vai para a rua e diz: Gleidson Bezerra, não faça mais contratação temporária, convoque os aprovados no concurso, implante as promoções por titulação dos professores. Isso é disputa, gente, pelo controle do orçamento público. É nesse contexto que a gente está. Nós estamos disputando o controle do orçamento público, que hoje está nas mãos de um representante de uma minoria de empresários que financiou a campanha, né? Essa minoria de empresários é dona aí de construtoras de imóveis, né? Não precisa nem a gente falar nome, que todo mundo sabe quais são as suspeitas de financiamento do helicóptero que jogou Santinho sobre Juazeiro nas últimas eleições, né? Então, que a justiça disse que não existiu, né? Então, é a disputa pelo Estado, pelo controle da produção, pelo controle do orçamento público. Então, como é que a gente pode pensar o futuro, né? Claro, ninguém prevê o futuro, mas na política a gente trabalha com possibilidades, né? Para a gente pensar o que espera a gente lá para frente, a gente tem que olhar a economia. Mesma coisa, o chão dessa crise, né? O chão dessa crise que se expressa na política é a economia, é a disputa das pessoas pela sobrevivência, né? E hoje, gente, as projeções econômicas ainda são pessimistas. A Organização Internacional do Trabalho está dizendo que pelo menos até em 2023 nós vamos continuar tendo os mesmos níveis de desemprego acima dos patamares pré-pandemia. O FMI está prevendo uma recuperação da economia para o Brasil em 2023 de 1%, aumento de 1% do PIB. Isso não é nada, isso não é recuperação econômica, né? Sem contar com as previsões da ONU. Então, gente, se o cenário econômico para os próximos anos não é muito otimista, essa polarização pela disputa do controle do orçamento público vai permanecer ou vai acabar com as eleições de 2023? Vai permanecer, gente. Quem acredita hoje que o processo eleitoral, que continua sendo controlado pela burguesia, quem acredita hoje que o resultado, o produto das eleições de 2023 vai resolver o problema? Em 2023 nós vamos viver num paraíso, num festival de cerveja e picanha, está enganado. Está enganado. Os trabalhadores vão continuar sendo convocados para a luta para poder garantir os seus direitos. Para poder garantir os seus direitos. Inclusive o direito de reclamar. Porque as possibilidades de golpes, elas são características desses momentos de crise. A gente não pode negar a possibilidade de um golpe no futuro.
Não necessariamente no processo eleitoral, mas inclusive após. O bolsonarismo vai continuar disputando a consciência da população para o caos dos próximos anos, para esse cenário de crise dos próximos anos. É isso que espera a gente. O receituário neoliberal, que nada mais é do que o esvaziamento do Estado no potencial de garantir escola pública, saúde pública para as pessoas, esse receituário de esvaziamento do Estado ainda está vigente. A burguesia nacional, ela continua querendo reforma administrativa, ela ainda quer. Ela não só não quer retroceder naquilo que ela conquistou, ela não vai aceitar a revogação da reforma trabalhista. Brincando. Ela não vai aceitar a revogação da reforma da Previdência brincando. Ela não só não quer largar o que ela conquistou, como ela quer avançar. Ela quer avançar. Então, se hoje nós realmente queremos revogar todo esse legado maldito de 2016 para cá, teto dos gastos públicos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as leis das terceirizações de Michel Temer, se a gente realmente quer revogar tudo isso, a esperança está na luta, não está no processo eleitoral. Isso não quer dizer que o processo eleitoral não seja importante, mas não vai ser ele que vai resolver e que vai derrotar o bolsonarismo. A burguesia continua radicalizada por mais neoliberalismo. É isso que espera a gente para os próximos anos, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então, para concluir aqui meu raciocínio, qual é o perigo mais real para a classe trabalhadora hoje? O perigo mais real, eu vou ser sincero, eu não acredito na capacidade de Bolsonaro protagonizar um golpe hoje. Não significa que a gente tenha que baixar a guarda. A gente tem que reagir a isso, né? Mas qual é o perigo mais real para a classe trabalhadora hoje? É se desmobilizar. É canalizar todo esse processo de luta e de insatisfação dos últimos anos, adormecer esse processo no leito das eleições de 2023. Como se o voto realmente fosse capaz de transformar radicalmente a realidade. Novamente, eu estou entre professores de história que sabem que o voto no Brasil sempre foi controlado pelas elites. Na história do Brasil, a gente já teve voto restrito a quem tinha renda, né? Até para se candidatar, você precisava comprovar um nível de renda. A gente já teve voto restrito para os letrados, analfabeto não votava, né? Então, o processo eleitoral continua sendo controlado, pensado e controlado pelas elites. Qual é o principal instrumento hoje que a burguesia tem para controlar o processo eleitoral e garantir que o produto das eleições expresse a vontade dela? É o financiamento de campanha. O controle das eleições hoje se dá pelo poder econômico. Aquela coisa, eu sou empresário, chego para Edson, aceite uma aliança comigo, que eu vou financiar a sua campanha, você vai ter mais projeção, vai chegar em mais lugares e vai conseguir se eleger. Beleza. Mas eu te peço uma coisa em troca. Tu estava falando de revogar a reforma trabalhista, fala mais, não. Esquece isso, vai tirando isso do teu programa. É esse hoje o mecanismo das elites para controlar o processo eleitoral. As elites compram o programa das organizações da classe trabalhadora, corrompem o programa por meio das alianças e do financiamento de campanha. Então, gente, se a gente esperar desse processo eleitoral, né, o resultado de toda a reivindicação que a gente acumulou nos últimos anos, nós vamos ser frustrados. Revogação da reforma trabalhista não vai vir, revogação da emenda constitucional que congelou os gastos públicos para os próximos 20 anos não vai acontecer, né? E é capaz da burguesia, inclusive, se sentir encorajada para dizer agora a gente consegue a reforma administrativa. Então, esse é o grande perigo, né, para as organizações da classe trabalhadora hoje, um perigo real. É adormecer a rebeldia da nossa classe no processo eleitoral. Então, por enquanto é isso. Depois a gente, depois da fala do Edson, gente, a gente vai abrir, inclusive, para os companheiros contribuírem também na discussão. Bem, vamos nessa, né? Meu povo, é o seguinte, como já foi muito debatido, muito discutido, né?
A gente está ainda nos rebates aí da crise de 2008. E é muito significativo refletir esse período histórico, na realidade, à luz dessa crise. Então, a gente tem uma crise de escala mundial que inicialmente não tem consequências tão significativas sobre o Brasil, mas que depois elas chegam por aqui, né? E, na realidade, 2014, 2016 e a posterior, os impactos, não só econômicos, mas políticos e sociais da crise são muito grandes sobre o Brasil. E, na realidade, depois de 2008, internacionalmente, a gente vê uma rearticulação do capital, uma rearticulação da burguesia internacional, na realidade, um avanço da burguesia sobre os direitos dos trabalhadores, não só no Brasil, né, no planeta. A gente vê reformas que atacam direitos dos trabalhadores na França, em Portugal, certo? Na América Latina como um todo, basicamente. Então, não dá para a gente pensar que esses ataques se deram somente no Brasil, né? Somente no Brasil. São ataques que se deram em escala global. Em escala global, certo? Na realidade, boa parte das reformas ocorridas no Brasil já são reprodução de reformas acontecidas em outras partes do planeta, né? Em outros países havia uma legislação talvez mais forte, né? Havia um conjunto de direitos aos trabalhadores e às trabalhadoras que não havia aqui. Então, sobre a América Latina, por exemplo, o impacto das reformas vai ser mais brutal, né? Tendo em vista que os salários eram muito menores, que os direitos eram muito mais frágeis. Mas é justamente no espaço da América Latina, é justamente países como o Brasil, né, que o interesse do capital é maior em retirar direitos, em precarizar o trabalho para explorar ainda mais intensamente os trabalhadores e as trabalhadoras. E como isso se reflete no serviço público, né? O serviço público certamente não é a mesma coisa, mas existe a necessidade, né, do desinvestimento, do capital se apoderar sobre os recursos públicos, de diminuir e precarizar os serviços públicos da educação, da saúde. A gente viu, pessoal, nesses últimos anos, o quão lucrativo é o campo da educação para o grande empresariado. O quanto o grande empresariado lucrou, inclusive com a pandemia, sobre os serviços públicos, especificamente sobre a educação. Todo mundo aqui, acredito, de um momento ou outro, foi usar lá o conjunto de aplicativos do Google, né, para dar aula, Google Meet, ou seja lá o que for, governos estaduais, governo federal, governos municipais, né, terceiro acordo com as grandes empresas, certo? Os grandes conglomerados de educação cresceram absurdamente, lucraram absurdamente, principalmente com a educação remota, né, certo? Então isso demonstra, né, como na realidade a crise é lucrativa para os caras, como a precarização constante dos serviços públicos é lucrativa para os caras. Quanto precarizar os nossos serviços é importante para o capital, certo? Infelizmente, para piorar a nossa situação na América Latina, no Brasil em específico, em outros países também aconteceu algo similar, né? No bojo da crise também veio a ascensão dos movimentos da extrema-direita. E a extrema-direita é a expressão desse contexto, a expressão dessa conjuntura, é a expressão de uma crise profunda que é econômica, mas não é só econômica. Não é só econômica, ela é política, ela é social. A gente vê em vários países do mundo afora a diminuição da participação política nas eleições burguesas. Isso é sintomático, pessoal. A diminuição do interesse das pessoas em participar politicamente, ter uma participação ativa, né, na vida política. O ataque que se teceu às organizações sindicais, os movimentos sociais, os movimentos populares. Tudo isso vem no bojo dessa grande crise.
certo? Aqui, né, a gente tem o Bolsonaro, que chega ao poder num momento em que movimentos sociais e movimentos sindicais são duramente atacados, em que os direitos dos trabalhadores são retirados, já no governo Temer, já depois do golpe, né? Depois do golpe da Dilma. O golpe da Dilma, a gente sempre discutiu muito isso, é importante que continue discutindo, né? Como historiadores, como professores, como cidadãos simplesmente, né? Mas não foi um golpe simplesmente na Dilma, né? Foi um golpe na classe trabalhadora brasileira. O golpe se dá, na verdade, com o intuito, não porque o pessoal não gosta da Dilma. A Dilma não é uma pessoa legal, certo? Ele se dá porque existe um conjunto de interesses por trás da queda da Dilma. Eu lembro até hoje, né? A Fiesp, o presidente da Fiesp falando em curto espaço de tempo, falando, não, a gente não deseja um golpe, a gente não quer um golpe, a estabilidade política nos favorece, e favorecia realmente, favorece sempre. Só que chega um momento que ele vê que o melhor para os negócios da burguesia, para fazer avançar projeto de retirada de direitos, destruição dos serviços públicos, destruição do Estado, era a derrubada da Dilma. E aí, com todo o apoio da burguesia, principalmente a burguesia paulista, é que se dá verdadeiramente o golpe. E como o nosso companheiro falou, só não tinha nada de... o motivo real não eram pedaladas, né? Na verdade, tinham vários motivos que eles apontaram como possíveis. Só escolheram o mais propício, porque o intuito, na realidade, era político. Né? O intuito era político. A derrubada do governo Dilma para poder avançar mais vorazmente sobre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. De lá para cá, pessoal, de lá para cá, o que a gente viu foram ataques atrás de ataques. Sobre o governo do Temer, sobre o governo principalmente do Bolsonaro. Principalmente sobre o governo do Bolsonaro, certo? E os ataques efetivos dele e o ataque dado pela grande massa de seguidores do Bolsonaro, né? Que, como o Ítalo muito bem falou, a gente tem a expectativa, uma expectativa grande, e aí a gente tem discordâncias, é natural que se haja, né? Da importância talvez das eleições nesse momento. As eleições, eu acredito que seja um momento fundamental, importante. Obviamente eles não vão sanar todos os nossos problemas, né? A gente vai conseguir, eu tenho expectativa disso, de que a gente consiga derrotar o Bolsonaro nas eleições desse ano, mas o bolsonarismo não vai estar morto. As mazelas provocadas pelo governo Bolsonaro também não. Existe uma perspectiva de recessão econômica global, quer dizer, a economia também não vai estar favorável. E aí se torna mais difícil para a gente, pessoal, mais complicado, certo? A gente vai estar num poço de contradição. Boa parte dos companheiros e das companheiras aqui vão ajudar a eleger o Lula. Tenho certeza. Vão ajudar a eleger o Lula esse ano. Só que o governo Lula não é um paraíso também. Certo? A gente vai estar com sérios problemas. Quando a gente sair às ruas reivindicando, por exemplo, os direitos dos professores, vai muita gente olhar pra gente e dizer, ó, já estão querendo atacar o governo? Entende? Quando a gente sair nas ruas defendendo os direitos dos servidores públicos, vamos dizer, não é hora, companheiro. Não é hora, companheira. E a gente vai estar com um problema sério nas mãos, né? Porque do outro lado também vai ter ainda as forças do bolsonarismo querendo pôr abaixo o governo, não só pôr abaixo o governo, e destruir as nossas organizações. Porque se a gente for apelar aos clássicos, né? Se a gente for lá no Trotsky, a gente vai ver Trotsky antes mesmo da ascensão do nazismo, ele já dava o quadro, né? E os caras estão subindo no poder, estão chegando no poder, não é para outra coisa não, é para destruir as organizações dos trabalhadores. É para destruir as organizações dos trabalhadores, certo? Esse é o principal objetivo do fascismo, né? Eu caracterizo não o governo exatamente como um todo, não o modelo, né, político, mas o Bolsonaro é um fascista, sim, e existe um grupo fascista hoje instaurado no poder. Certo? É um risco? Sempre é um risco. Fascismo sempre é um risco, mesmo porque ele tem uma base social, ainda que não tão grande, ainda assim expressiva. A gente tem hoje pelo menos 30% ainda, né, infelizmente,
de uma base social do fascismo, composta muito de uma parcela muito grande da classe média, um grupo de empresários que ainda colado nele vai ficar, embora alguns tenham se descolado nele há pouco tempo, alguns estão sendo, inclusive, investigados aí, nesse momento, e, infelizmente, também um número ainda grande de trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte dessa base do bolsonarismo. E esses, principalmente, a gente vai ter que discutir, vamos ter que conversar durante esses 40 dias, vamos ter que discutir depois, vamos ter que conversar com eles, vamos ter que ganhar eles, às vezes com aperto no peito, doido para largar o cara, mas é preciso, companheirada. É preciso, é necessário. É fundamental. Nossa tarefa aqui, passa pelas eleições e vai para além dela. Fortalecer nossas organizações é sempre importante nesse momento ainda mais. Desde o golpe da Dilma, os sindicatos vêm sofrendo golpe atrás de golpe. Nós fazemos parte aqui da CSP com Lutas. Já de tempos a CSP com Lutas se colocava contra o imposto sindical. O imposto sindical foi tirado, mas não da forma como a gente imaginava. A gente acha que o imposto sindical deveria se acabar, mas é importante que isso seja feito de forma acordada, de forma haver uma discussão profunda com o trabalhador e com as organizações que os representam. Da forma que foi feito para destruir as organizações dos trabalhadores e das trabalhadoras. Inclusive tentaram acabar com a contribuição, né, da forma como é feita hoje, descontada no contra-cheque de vocês. Imagine vocês, se não fosse isso, de repente a gente tinha que voltar ao que acontecia nesse sindicato lá na década de 90 ou década de 80. Que tem companheiros nossos na época que iam na fila do banco esperar os companheiros. Companheiro, vamos contribuir aí para o sindicato. Imagina aí como a gente estaria hoje, né? A dificuldade que a gente teria hoje para sustentar esse sindicato e outras organizações sindicais por aí afora. Nós, companheiros, nós devemos criticar nossas organizações, mas no mesmo tempo devemos fortalecê-las. Devemos fazer a crítica para torná-las mais fortes, mais ligadas à base, certo? Mais responsáveis, né, pelas figuras a quem eles representam. Então é importante a crítica sempre, mas é importante que a crítica ela seja feita de forma a gente pensar em como construir essas organizações e como fazer elas avançarem. O bolsonarismo quer elas destruídas. Infelizmente, muitos dos nossos companheiros, muitas das nossas companheiras engolem essa ideologia, reproduzem essa ideologia, achando que os sindicatos, que os movimentos de trabalhadores, que os partidos que representam a classe trabalhadora devem se extinguir. Agora eu digo para vocês, os empresários paulistas, quando é que você ouviu um falando que a Fiesp deve ser extinta? Quando é que você ouviu falar que o sindicato dos proprietários das empresas de ônibus estão querendo extinguir o seu sindicato? Os proprietários das empresas de ônibus querem extinguir seu sindicato? Nunca. Nunca. A burguesia quer suas organizações de pé, mas quer passar para o trabalhador que as organizações deles não prestam. Entende? Então é mais do que tempo da gente fortalecer nossas organizações, de peitar a luta contra o fascismo, de encarar essas eleições também como uma tarefa importante da nossa classe, da nossa categoria, e seguir para frente. A gente está no momento, infelizmente, de refluxo dos movimentos. Mas esse momento passa, companheirada. Esse momento passa. E a gente tem que estar preparado, não só para reagir aos ataques que estão sendo feitos, mas para também avançar com as nossas pautas. Avançar com as nossas pautas. Certo? Avançar com as nossas pautas. As leis, infelizmente, não são feitas para a gente, né? Tá aí a lei de responsabilidade fiscal, né? Serve como argumento dia após dia o prefeito Gleidson afirmar que não pode dar a ascensão de vocês. Contra essa argumentação, o que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer é mobilizar nossas categorias, é colocar esse povo na rua.
agora, aqui no município, em relação à nossa pauta, que é mais ampla que isso também, a gente vai ter tarefas fundamentais para cumprir aqui na base desse sindicato, para além da base desse sindicato, e a gente precisa contar com vocês. A crise ainda se estende, pessoal, durante algum tempo, a gente não sabe bem até quando. A crise se reflete aí na vida das pessoas diretamente, e leva muitas pessoas, infelizmente, a aderirem às perspectivas, na realidade, mais retrógradas, mais atrasadas, que se colocam à disposição delas. A tarefa desse pessoal aqui, que está na vanguarda dos movimentos, é puxar esse pessoal para frente, é fazer alavancar as nossas lutas, é combater aqui no nosso município a face, né, do bolsonarismo, que é o Gleidson Bezerra, é combater o Bolsonaro, e a partir do momento que a gente derrotar esses sujeitos, a gente seguir em frente nos nossos movimentos, inclusive tentando forçar a partir do nosso movimento de base, o governo que se estabelecer no próximo ano, cada vez mais à esquerda, cada vez mais ao lado dos trabalhadores. Fazer nossas reivindicações soarem nas ruas. Fortalecer cada vez mais as organizações das quais nós fazemos parte, para que elas possam enfrentar não só o fascismo daqui para frente, mas também a sanha do ultra-neoliberalismo que está posto aí também, né? Que vai ver figurazinha aí de sapatênis, né? Falando que é diferente do Bolsonaro, mas que tem uma proposta política que é a mesma coisa. Então, não grita e não xinga como o Bolsonaro, fala suave, mas te mete a faca nas costas. Então a esses a gente tem que estar atento também. A esses a gente tem que estar atento também, companheirada. Certo? Então não vou me estender muito, né? Aqui a gente tem a contribuição de muita gente aqui que eu espero. E vamos discutir, vamos debater para tocar em frente essas tarefas, que são tarefas para a gente muito importantes. Gente, o microfone vai ficar aberto e o tempo é livre, certo? A gente vai se estendendo, quando vocês começarem a cansar, a gente começa a controlar o tempo e conclui, tá bom? Mas o tempo é livre. Tiago tá com a mão coçando ali. É, né? Tinha pra cair. Tiago, conheço. Aurélio vai falar. Vai falar, eu quero que minha social. Pessoal, eu marquei na caminhada eu feri meu joelho. Então eu vou pedir permissão para falar sentado. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro me apresentar para quem não me conhece. Acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, eu sou professor de História, sou mestre em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou professor do Estado e do município. E no Estado eu sou da executiva do sindicato APO, sou inclusive diretor de formação. E quero parabenizar aqui a turma pelo bom debate qualificado, para qualificar a nossa base dos trabalhadores. Eu acho que nós temos que fazer, além da luta política, que nós estamos fazendo aqui na rua, na praça, as manifestações, as passeatas, é uma forma de luta, a luta de ideias também é importante. Porque a dominação, ela não é só pela força bruta, ela não é só pela econômica, ela é também pela cabeça, ela é também pelas ideias. E o que está acontecendo agora, nós temos que ter clareza disso, há na verdade um grande ataque contra os interesses dos trabalhadores. O Edson colocou muito bem, mundialmente. Você tem um avanço do neoliberalismo. O neoliberalismo é, na verdade, diminuir o tamanho do Estado, tirar o tamanho do Estado. Quando nós tínhamos no mundo, o mundo bipolar, que você tinha de um lado o capitalismo dos Estados Unidos e do outro lado o bloco socialista da União Soviética, a turma tinha um estado de bem-estar social. O capitalismo olhava para aquele lado e dizia, bom, se nós não dermos concessões para os trabalhadores,
Nós vamos ter revolta, vamos ter revolução, vamos ter o mundo socialista, não vai para o socialismo. Então, naquele período, você tinha estados de bem-estar social pelo mundo todo, você tinha estados organizados. Eu me lembro muito bem de um episódio da Margaret Thatcher, quando os trabalhadores começaram a fazer movimento, porque ela começou a implantar o neoliberalismo na Inglaterra, e um repórter foi perguntar para ela: mas você não tem medo da opinião da sociedade pública? E ela disse: não, aqui não tem sociedade pública, aqui tem indivíduos. Estamos para defender os indivíduos, os interesses individuais. Então, no neoliberalismo, eles dizem isso: cada um por si. Para que sindicato? Para que partido? Para que a luta coletiva? Para que os grandes movimentos transformadores? Não. Basta o seu mérito. É a teoria do mérito, é a meritocracia. Se você for capaz, você vence. Se você não for capaz, é porque você é incompetente. Eles não levam em consideração que para um trabalhador, um filho de trabalhador está na universidade pública, teve uma política pública de ter uma universidade pública gratuita com recurso do Estado. Então, o que está em disputa hoje, na verdade, são projetos, são concepções de sociedade, de mundo diferentes. E o neoliberalismo, ele tem a sua vertente conservadora, radical, de direita, ultradireita, reacionária. O capitalismo, quando está em crise, sempre aparece. O nazismo, quando apareceu, o nazismo e o fascismo, foi no momento de crise. Da Itália, da Alemanha, de desemprego, de falta de perspectiva, de avanço do socialismo. Porque a União Soviética estava avançando naquele período. Aí a direita daqueles países, em vez de apoiar a saída dos trabalhadores, apoiaram medidas autoritárias. A burguesia não é democrática. Você é historiador, você pode ler os federalistas, que eles, os pais fundadores do regime republicano democrático burguês, lá nos Estados Unidos, eles vão dizer: a democracia não nos interessa. Porque a democracia é o regime da participação. Nós somos republicanos. Não nos interessa. A minoria pode até existir, pode até falar, mas deve ser minoria. E o poder deve ser para garantir o capital, para quem tem dinheiro. A burguesia norte-americana, esse modelo aí, é boa, mas é boa para quem pague, para quem tem dinheiro. Mas, do nosso campo, os movimentos populares, nós vemos num momento de acúmulo de força. E o menino colocou muito bem, o companheiro. Não tem nenhum direito dado. Nada foi dado. Nada. Tudo foi processo histórico de muita luta. Quantas lutas teve aqui no Juazeiro, Ítalo? Plano de carros de carreira, nós no Estado também. Fundeb, novo Fundeb. Esse negócio está tendo agora aqui do aumento salarial, do piso. Porque eu me lembro muito bem que a gente começava, quando eu comecei a trabalhar aqui no Juazeiro, eu ganhava R$100. Teve que ter uma luta muito grande. Fica à vontade, amigo. Você tá ali. Depois eu te dou a palavra para a senhora. Então, quando foi uma luta muito grande para garantir o financiamento. O pré-sal, que nós estamos brigando para o pré-sal. Quando foi descoberto o pré-sal, que inclusive foi eu conheci, tive o prazer de entrevistá-lo, que se colocou aqui na ditadura militar, morou aqui no Juazeiro, perseguido, Haroldo Lima, que era presidente da Agência Nacional do Petróleo. Tive o prazer de fazer uma entrevista longa com ele, até publiquei um livro sobre a ditadura no Cariri, que ele era um resistente, foi preso, foi perseguido, e ele, quando descobriu o pré-sal, chegou para o Lula, que é a riqueza, num negócio que iam vender, não foi vendido. E nós dizemos: olha, a riqueza do Brasil deve ficar com os brasileiros, deve ser o regime de colocar os royalties, colocar 100% para a educação. Aí fizeram que não vai ser tanto para 25% para a saúde e o resto para a educação, em regime de partilha. O que é que essa turma está fazendo agora? O que é que os neoliberais antipátrias estão fazendo agora? O que é que esse governo Bolsonaro está fazendo? Está vendendo as refinarias. Está vendendo. Quer vender que é de Fortaleza? Está vendendo os poços que foi descoberto. E o país está voltando a uma situação de colonialismo. A gente está exportando o petróleo cru para os Estados Unidos. Tudo é feito de petróleo. Isso aqui tem petróleo, isso aqui tem plástico, isso aqui tem plástico, isso aqui tem plástico, os carros tem plástico diesel. E nós estamos comprando os produtos industrializados, mais caro. E o dinheiro que era para ser investido na educação, porque nós temos que ter financiamento, está indo pelo ralo. Então nós temos uma burguesia que vira as costas para o povo brasileiro, que está lucrando muito. O agronegócio está lucrando muito, porque o dólar está a R$5, eles vendem dólar.
Por isso que o cara que dá as bananas aqui do Cariri, que tem mais de 2 mil funcionários, ele quer continuar Bolsonaro, ele está muito bem. Mas para o povo está muito ruim. 33 milhões de pessoas passando fome. As políticas públicas sendo destruídas. A universidade, a UFCA está faltando recursos, não tem dinheiro até o final do ano. E a questão deles vão atacar os nossos direitos. Eles querem atacar os nossos direitos. Já atacaram no Estado, estão atacando nos municípios. Agora o que é que muda, colega do sindicato? Cada prefeitura e cada estado, eles deixaram a bola para cada um fazer. A nossa pressão aqui vai ser importante para dizer: prefeito, o senhor está sendo, disse até agora para o padre, e vai para a audiência dele, agora que ele está aí. E o prefeito deve estar nos ouvindo. Essa medida aqui do Juazeiro é muito draconiana. Taxar 17%, 19%, eu já sou taxado 27,5% do imposto de renda, que fica com o município. Saibam vocês que imposto de renda de servidor municipal e do servidor estadual fica com o estado ou com o município. Então já pega 27,5%. Quer pegar agora 19%, taxar os aposentados, faça como a União. Nós estamos apresentando uma saída. Nós estamos recolhendo um projeto de lei para o Estado para revogar o que foi feito. Tudo bem, taxa quem ganha acima, que é o teto da Previdência do funcionário público federal. O funcionário público federal só paga acima de R$7 mil. Então taxa acima de 7 mil. Taxa os grandes salários. Porque aí você não vai taxar a maioria. Aí o professor que ganha 10 mil, você vai pagar em cima de 3, é menor a mordida. Mas não taxar quem ganha acima de um salário. Então isso é draconiano. Então acho que a gente pode apresentar essa medida. E do ponto de vista político, colegas, nós temos que ter clareza. É claro que o Ito colocou lá: não vamos participar da eleição, tem essa a concepção dele, claro que eu respeito, assim como eu respeito de todo mundo. Mas as eleições são importantes, porque é luta de classe. Nós temos que ter percepção. Se você for ler, camarada, Engels, a luta de classe na França, o Engels ele vai dizer num textozinho que ele escreve lá, no final já da sua vida, o Marx já tinha morrido, ele vai dizer: olha, nós tínhamos as estratégias e táticas do movimento operário, ela muda de acordo com a realidade, de acordo com a conjuntura. Daí é importante você fazer a análise de cada período histórico. Ele vai dizer: nós não devemos utilizar mais as estratégias de barricadas que usávamos na Revolução de 1848, porque se formos usar aquela estratégia, nós vamos ser liquidados. Eles estão com arma potente, vão vir com arma, metralhadora e mata todo mundo. As eleições são um momento importante de disputar a consciência, de disputar projeto, de esclarecer as pessoas, de politizar. Não é só a troca de voto, como faz a direita aqui: compra voto, troca por emprego, bota para todo mundo votar no candidato do prefeito, se não votar vai ser demitido. Hoje mesmo uma professora se queixou aqui que está sendo vítima de assédio, Tiago, porque veio para a manifestação e tem uma filha que participa de lá do negócio, que disse que se viesse para a manifestação, a filha poderia perder. Quer dizer, isso é assédio. Isso é o que a direita sempre fez. Prendeu com os coronéis, meu amigo? Os coronéis faziam isso. É o velho empreguismo. Tinha voto porque tinha fidelidade e porque dava emprego. Se não tivesse um emprego, se não votasse no candidato coronel, perde o emprego. Aí com isso ela adquiria fidelidade. É isso que ele está querendo fazer? Pô, nós devemos respeitar a opinião das pessoas. É livre, é democrático, é um direito você votar em quem quiser. Ainda mais proibido de participar da manifestação. Olha só, proibida a professora. É essa turma que está aí. Então eu vejo que as eleições, sim, elas são um momento importante. A correlação de força nossa para mudar o jogo para os trabalhadores hoje é desfavorável. Não é à toa. Eu fui para Brasília e conversava com um deputado lá, na onda dos precatórios, a gente brigando lá. Até o Dilvan, que é amigo nosso, estava lá, o Dilvan junto com o Orlando, estava a Alice Portugal da Bahia e outros dali, junto estavam 6 deputados, a Comissão de Educação. 6. São 530. Tinha 6. Entendeu? Então olha a correlação desfavorável de força. É claro que é importante agora a gente, além de derrotar nas urnas, fazer o debate político, também aumentar a bancada dos representantes ligados ao mundo do trabalho. Eu faço parte também da CNTE, e a CNTE, que é a Confederação dos Trabalhadores na Educação, nós estamos orientando os sindicatos, orientando os grupos de professores no Brasil inteiro, servidores municipais, servidores estaduais, a pedir para a categoria um engajamento.
Porque antes o pessoal, não, vamos deixar política, não. Agora tem que ter um engajamento. Engajamento inclui para eleger representante dos trabalhadores. Temos poucos sindicalistas no Congresso, pouquíssimos, pouco nas assembleias e nas prefeituras, nas câmaras também, pouquíssimo também. Então nós temos que ter essa consciência de ter representação de classe, que é uma disputa. Claro que não vamos esquecer das ruas, as ruas é importante, mas a presença nossa, a mudança na correlação de força também é importante. É um pouco essa é a minha contribuição. Parabéns aí aos companheiros do sindicato e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Agora eu vou falar do Neto Nalva. Eu tenho para epilepsia, eu estou comendo aqui no Juazeiro, eu não tenho como pagar, porque eu estou desempregada. Tenho 2 crianças de 4 anos, não tenho nada para comer. Agora, o presidente, que nem Lula, que ele fez, isso aí não está fazendo não. Bolsa Família, Bolsa Jovem, Casa Minha Vida. Hoje, todo dia, eu venho pedir de comer aqui 3 tipos de remédio que eu tomo, controlar. Agora, digo uma coisa, no dia da eleição, eu voto em Lula. Nós também. Isso aí não está fazendo por nenhuma. Não vou mentir não, eu sou daqui da sua cidade. Nem daqui, nem do Cravo. Não tenho nada para comer. Não tenho como pagar aluguel. Aqui, ó. Eu estou pedindo assim, uma ajuda que você puderá me dar mãe de família, pai de família. Agora, que Lula vai dizer, Bolsa Jovem, Bolsa Família, esse aí não está fazendo porra nenhuma. Vamos botar abaixo esse governo. Vamos. Pessoal que puder dar uma força aí, viu? Pra ela. Ah, o Thiago, sim. Thiago, depois. Vai lá, Thiago. Ei, Thiago. Ei, Thiago, senta. Melhor. Ficou quem aí? Ei, eu acho que levou. Eu pegar, Peça para o sindicato. Peça para passar no sindicato. obrigado a dormir, lá fora. Mas tem que mandar mensagem pro sindicato. Peça Eu para não Ricardo. consegui. Teve gente que pegou. Eu não tenho como pagar aluguel. Já hoje eu me senti mal. Só anda eu e Deus. Não tenho nada para comer para as crianças. Sobrou, a gente tá vendo, foi levar pra... Ó, eu vou dar o endereço pra senhora, bem aqui pertinho, pra senhora pegar umas quentinhas. A senhora quer? Quero. Pronto. Sabe São Cândido? São Cândido, lá aqui atrás. Tem que as facões atrás. Aquela associação. Só que aí tem que avisar. Mostra só a rua. A Jéssica vai mostrar a rua, é número 397, né? 397, viu? Eu vou deixar já. Só que aí tem que avisar lá, viu? É sem roupa que eu vejo, gente. É o povo que me dá o que eu peço. Pessoal, boa tarde. Eu vou falar pouco, que a Garda não ajude. Primeira reivindicação aqui ao sindicato é o cafezinho aqui, viu? Seta para perder aqui o café. Eu acho que já estão sabendo. 3 falas que eu queria pontuar. Eu acho que já estão sabendo. É a fala aqui do Xavier. Eu acho que já estão sabendo da quentinha já. De ter colocado, Edson, da função central do governo de viés fascista, que é destruir as estruturas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós precisamos ter isso nítido, porque, infelizmente, a gente acaba entrando em discursos, em debates, que tem como resultado o enfraquecimento das estruturas que defendem os trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente precisa, ao voltar ao nosso local de trabalho depois desse dia de vigília, sempre lembrar que nossas críticas, que nossos pedidos, as representações dos trabalhadores, ela tem um limite, que é exatamente
perceber até onde a nossa fala, a fala do sindicato, ele na verdade vem a fortalecer essas estruturas. Porque o que o governo federal, todos de viés fascistas, querem mais é a destruição de sindicatos, é a destruição de partidos políticos que defendem os trabalhadores. Olha que eu hoje não tenho simpatia lá essas coisas por nenhum agrupamento partidário, né? Uma grande simpatia. Porém, eu acredito que a gente não pode de maneira alguma deixar esse discurso, essa grande vontade de Bolsonaro, que tem o alicerce de figuras como Gleidson Bezerra, com discurso tecnicista, né? Ele tem aquele discurso técnico, na verdade, para se colocar como acima de partidos, acima de tudo, que na verdade está se reproduzindo um projeto neoliberal, que suas ações e suas falas conseguem ser mais eficientes do que o próprio governo Bolsonaro, que se refere ao atacar trabalhadores, quando o trabalhador reproduz, e esse é o segundo ponto que eu quero colocar, reproduz que as leis impedem reajustes, impedem convocação de concursados, que as leis isso, aquilo, outro, e a gente não pode reproduzir isso. A gente não pode, de maneira alguma, ao voltar ao local de trabalho, estar, por mais repassar essas discussões, que eu posso dizer que são leis que, na verdade, como disse Ítalo, favorecem aumentar os governos. E aí, gente, eu queria somente finalizar, hoje eu estou bem cansado, qual a nossa função ao voltar ao nosso local de trabalho. É impossível não ligar a nossa luta ao processo eleitoral. É impossível. É impossível hoje a gente abrir mão de debater na hora do intervalo na escola, no nosso local, porque a gente não quer criar intrigas. Eu sempre digo lá eu trabalho no Mário Bem e no Edivardo, eu não vou abrir mão de defender o trabalhador, porque o amigo está querendo dizer que simplesmente não vamos criar briga não, política não tem jeito. Temos que brigar sim. Se o camarada está defendendo o capitão Wagner, que se calou com a pandemia, moleque de recado de Bolsonaro, capacho, vocês que são babões de Gleidson, alguns têm cargos comissionados, vocês são são office boy do capacho de Bolsonaro, e nós temos que colocar isso no nosso local de trabalho. Capitão Wagner se calou quando Bolsonaro ficou fazendo aquela apologia à morte em defender remédios que não se viram em nada. Quando simplesmente a vacina foi utilizada como moeda de troca financeira para agrupamentos. O senhor Capitão Wagner se calou quando pastores que utilizam a fé do povo para ganhar dinheiro público simplesmente foram denunciados. Não tem como a gente abrir mão desse debate. Não tem como a gente abrir mão do debate de que nós precisamos, nesse momento, utilizar nossas forças no sentido de eleição, voto, e também no sentido de convencimento, em fortalecer a candidatura que tem a maior fortaleza eleitoral de derrotar Bolsonaro. Eu não vejo sentido hoje da gente não utilizar de nossa capacidade de convencimento para não fortalecer a candidatura daquele que no dia 1º de janeiro nós sabemos que vai estar servindo a setores que não são interessantes para o servidor público. Mas existe uma grande diferença do governo Lula e do governo Bolsonaro, que é a condição nossa de exigência. De onde é que a gente vai poder exigir em um segundo mandato de Bolsonaro fortalecido? Nós não temos condições de exigir, e se buscar sobrevivência. Em um governo Lula, nós vamos ter a possibilidade de exigir, porque nós estivemos na luta para que ele fosse eleito. Vamos estar brigando com o Eunício, vamos estar brigando com os setores da direita que estará no governo, mas é uma briga saudável no sentido que vai ser no setor da democracia e não buscando a sobrevivência das nossas estruturas sindicais. Então, assim, só para finalizar, a gente precisa nesse momento
sair dessa vigília com a certeza de que hoje o município de Juazeiro assistiu pela manhã os servidores mobilizados mais uma vez pelo seu sindicato que tem como principal característica a independência em relação aos governos, e nós precisamos fortalecer isso, voltar às reuniões setoriais, porque eu sou de escola que simplesmente, posso falar tranquilamente, não mobilizava no semestre passado a não de suplementação, né? Simplesmente provocava objetivamente colegas que por questões financeiras abriram mão de mobilizar, infelizmente, e que agora estavam aqui hoje, e nós precisamos utilizar isso como momento de fortalecer a mobilização. Então, assim, parabéns ao Cicejum, ao colega aqui Caririaçu. Caririaçu é uma cidade que a gente volta e meia percebe que o prefeito de lá se acha dono, né? Se acha dono. E é impressionante o quanto o cara que simplesmente se acha dono da cidade quer colocar o pessoa sindicalizada, vai lá para não sei aonde, né? Eu fui presidente do sindicato de Araripina, eu sei como é que funciona isso, certo? Até minha esposa era do setor do Estado, era perseguida do Estado porque eu era presidente do sindicato da rede municipal, era um negócio impressionante. Então é isso, pessoal, eu agradeço aqui e, por favor, vocês estão acompanhando pelas redes sociais, republique o que o sindicato coloca. Eu sinto falta disso. Sinto falta da galera republicar o que o sindicato coloca. O prefeito sente na rede social um pouco de monopólio no que se refere às informações do município. Parece que só o prefeito entende sobre o que está acontecendo no município. Nós precisamos utilizar esse espaço que o senhor Gleidson utiliza bastante, que é um espaço que ele se sente muito incomodado. Licael sabe muito bem disso, que eu acho que foi uma das primeiras que foi bloqueada pelo prefeito, certo? Só botar uma informação, o prefeito inventou uma vez de colocar quem está satisfeito com o governo, foi? Com o prefeito, ou com o governo do estado e com o governo federal, não era isso, Licael? Uma enquete, né? E a gente fez então no concurso quem está satisfeito com o prefeito Gleidson. E aí estava saindo na frente, a pessoa estava satisfeita com o Gleidson. E aí, Lucas, a gente foi olhar quem é que votava. Os perfis eram árabes, os perfis eram de pessoas que não tinham nenhuma publicação, os camaradas eram de Dubai, as pessoas eram da China. O cara estava agradando até os árabes. Os caras estavam, tá Dubai, por que não vai estar agradando? Sem brincadeira, 40% eram os robôs descarados, não é aqueles robôs, um Léo que mora em Goiás, que votou aqui em Juazeiro, não. Era um árabe com rosto negro, era um cara da China com rosto de galego, era um negócio assim bem estranho. Assim, para vocês terem ideia, o que tem de robô defendendo a gestão é impressionante. E como disse Aurélio Matias aqui, a pressão nas escolas de trabalho vai aumentar. Nós vamos ver aqui um monte de gente na caminhada com o capetão, não o capeta, no próximo sábado. E infelizmente, alguns colegas que participaram aqui do acampamento, colegas nossos, que estavam aqui na luta, infelizmente, foram seduzidos pela comissão de coordenações. E a gente tem que falar com eles tranquilamente. Colegas, a gente lamenta, mas você agora escolheu um lado. Eu mantive um lado e você passou para outro. Eu vou passar aqui para Licael Rocha, que é uma das maiores lutadoras, eu tenho muito orgulho de dizer, e também Rafa, que está aqui para falar, tá certo? Até bom, vozes femininas, você estava tendo macho falando aqui, tá certo? Só tinha macho falando aqui, eu até esperei um pouco alguém falar, alguma mulher falar, não foi, Lica? Exatamente porque eu acho que na categoria que tem mais mulheres, as mulheres deviam se posicionar um pouco mais, assim, claro que a gente tem que incentivar nesse sentido, tá certo? Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, mas aquela coisa que a gente já sabe, né? Em relação à gestão Gleidson Bezerra. O prefeito estava essa semana em uma rádio onde ele quis deixar subentendido que o município não está deixando uma dívida conosco, professores. Como se esse retroativo do nosso PCCR
ele não fosse obrigado a pagar. Ele deu a entender isso na entrevista que ele deu na rádio. Então é importante que a gente se atente, porque nós conhecemos esse tipo de governo golpista, que é o tipo de governo que o nosso prefeito infelizmente faz aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E eu também gostaria de pedir ao prefeito que ele não faça aquilo, que a gestão dele não faça aquilo que ele tanto condenou em suas campanhas políticas, que era usar o servidor público, usar o serviço público em prol de suas campanhas eleitorais. Porque nós recebemos diversas denúncias onde as pessoas estão recebendo comunicado para estar participando de eventos políticos ligados às pessoas que a gestão municipal ela apoia. Então não tem como eu falar do gestor passado que fazia isso e repetir a mesma coisa, né? Também gostaria de pedir ao prefeito que use o seu marketing, o marketing da sua gestão, quando ele for verdadeiro. Porque dizer que a educação é show, que a educação é nota 10, é massa. Mas em escola de tempo integral, servir, seja por falta de gás, ou seja por qualquer outro motivo, servir para crianças a partir de 6 anos de idade, um arroz branco com ovo cozido puro, 2 horas da tarde, é um absurdo e é desumano, independente de qual seja o motivo. Se foi porque faltou gás, se foi porque faltou sal, não importa, isso não existe. Então, respeito é o mínimo que as nossas crianças precisam. Além de que ar-condicionado está nas paredes de enfeite para dizer que tem, também não adianta. Fazer evento para lançamento de jejunos, sendo que na escola não tem uma bola, também não existe. É só marketing, puro e podre. Era só isso. Boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar quem ainda está aqui, né? Pela mesa, pelo debate. Eu acho que esses momentos de formação, porque é isso, né? Esses momentos de formação são fundamentais para nós, principalmente porque a gente já colocou aqui, né? Que a gente está no momento de retração, né? Da luta. As nossas camaradas, né, das escolas, da categoria, muitas não conseguem estar aqui, e aí eu acho que a gente também tem que ter cuidado quando a gente coloca que não estão aqui porque não querem, né, não estão aqui porque é falta de interesse pela luta. Eu acho que a primeira coisa a gente já foi colocado aqui, né, inclusive pelo Thiago, que a luta, né, principalmente sindical, ela é majoritariamente masculina, né? E isso não é por acaso, isso tem a ver com o patriarcado, isso tem a ver com o machismo, né? Nós, mulheres, ainda estamos presas às tarefas domésticas, ainda estamos presas, né, ao trabalho doméstico, né, não pago, inclusive, né, um trabalho não pago. E aí, a nossa categoria, prioritariamente feminina, né, somos em minoria, no geral, dentro da luta sindical dos professores e das professoras, né? Isso não é por acaso, isso não é uma questão moral e individual. Inclusive, eu acho que é importante, quando a gente pensar nesses momentos de formação, ter uma diversidade na mesa, com mulheres, né? Para que a gente tenha alguma representatividade nesse sentido, que tenha essas falas, né? E eu acho que nesse momento que a gente entende que a gente está em crise econômica, crise política, né? Crise de debates, né? Fundamentais, o nosso papel de política e trabalho de base dentro das nossas escolas, né? É fundamental que a gente consiga dialogar com a nossa categoria, consiga dialogar com as nossas colegas, né? No sentido do quanto é importante a gente estar na luta, e não só no sentido de debate. Eu acho que a gente tem que pensar em estratégias, em como trazer essas mulheres para cá, como a gente dá condição, porque não é uma questão só ideológica, é uma questão de condição estrutural mesmo, né? De como essas mulheres podem estar aqui. Pensar no momento que vai ter um pessoal cuidando de crianças, ter uma creche, sei lá, pessoas responsáveis para ficar com crianças, para que as mulheres possam participar. Coisas nesse sentido, concretas, né?
que essas mulheres possam participar. Então, a nossa categoria, inclusive, ela é mais desvalorizada, a educação básica, porque ela é eminentemente feminina, e o trabalho feminino ele é muito mais desvalorizado, né? Então, eu acho que a gente pensar nessas questões também, trazer esse debate aqui para dentro, entendendo que também a crise, ela afeta primeiramente as mulheres e primeiramente as mulheres negras, né? Porque nós somos a base da base, infelizmente. Então, essa crise, ela está afetando diretamente as nossas vidas. Às vezes não é a nossa vida direta, mas é a nossa vida no sentido, eu tenho que ajudar meu familiar, eu me preocupo com o meu familiar que está desempregado. Então, a minha renda, às vezes, não é só para mim, mesmo que não tenho filhos ou família, mas a gente, na história do Brasil, as mulheres negras mantiveram suas famílias. As mulheres negras fundaram esse país, né? Seguraram a economia desse país. Então, a gente pensar nessas questões também. E aí eu acho importante a gente debater isso nas nossas escolas e, se possível, a gente fazer momentos de formação nas escolas, né? Não, assim, tirar coletivos, sei lá, tirar algumas pessoas que estejam dispostas para fazer formação dentro das escolas. E a outra coisa que eu acho que é importante, a gente pensar em como dar segurança para que muitos professores e professoras se sintam seguros de estar nesses locais. Porque eu ainda sinto, infelizmente, que por conta até do que você colocou aqui, da sua história, muita gente sente que é muito possível acontecer isso aqui em Juazeiro. Então, como a gente, aí eu coloco enquanto sindicato, por exemplo, fortalecer que isso, não é que o sindicato com certeza vai impedir que isso aconteça, mas que vai ter segurança de, estamos juntos. Vocês não vão simplesmente sair, né, serem demitidos e não vai acontecer nada. Porque eu vejo que muitos colegas não participam da luta porque tem medo, porque só tem assédio moral e naturaliza. É naturalizado, gente. Tipo, não, mas o gestor não vai gostar, eu estou em estágio probatório, se eu falar no grupo, eu posso ser visado, eu não vou ser a primeira a falar no grupo. A gente deixa de fazer trabalho de base por medo. Eu vejo vários colegas e colegas minhas deixar de fazer trabalho de base por medo mesmo, de ataque, que é muito do coronelismo, né? Tipo assim, a gente vive, parece um estado de medo de ser perseguido, de não ter a nossa vaga ali garantida, de quando chegar o final do ano, tirarem a gente da nossa turma e botar para uma escola não sei aonde, porque isso é ataque, e acontece. Então, pensar nessas estratégias de como a gente pode dar segurança para que nós tenhamos, né, mais possibilidades de estarmos aqui, né? Então, assim, é importante que esse diálogo do sindicato conosco está um pouco mais no cotidiano, nos grupos, de professores colocar lá suas demandas e a gente dialogar, tentar que a gente não culpabilize as pessoas porque a gente não está conseguindo se organizar. Porque eu acho que essa culpabilização é igual a gente criminalizar quem está na pobreza. É criminalizar quem não consegue estar na luta. E às vezes também por alienação. Alienação não é culpa do indivíduo. A gente está colocando aqui, né? As estruturas. Então, assim, pensar em como a gente faz o papel que as igrejas estão fazendo. As igrejas estão tendo um papel fundamental nesse retrocesso de consciência, gente. Se a gente não pensar nas estratégias que a igreja tem, que é muito o quê? Vamos lá, catarse coletiva. A gente faz uma catarse coletiva que todo mundo se sente pertencente e aí a gente vai todo mundo ali, tô tendo algum retorno. Então, qual o retorno, às vezes até mesmo de afeto? Porque nós não somos máquinas. Eu acho que o movimento, às vezes, trata muito a gente como máquina, né? No sentido de a gente tem que ir para a luta, independente de qualquer coisa, independente de como você estiver. E se você não for, a culpa é sua. Então, assim, pensar como a gente dialogar melhor com essas pessoas sem culpabilizá-las, porque elas não estão aqui. Né? Então, hoje, assim, que bom que estamos aqui. Que pena que a maioria foi embora. Tipo, eu fiquei impressionada quando eu cheguei do almoço. Eu falei, cadê o pessoal? E aí eu falei com muitas professoras e elas disseram que não sabiam que ia ter esse debate. E aí, por falta de comunicação, às vezes por falta mesmo de atenção, de olhar no grupo também, né? De tipo, deixa eu ver aqui o que é que vai acontecer, como é que vai ser. Então, nós que de algum modo temos um pouco mais de convivência dentro dos movimentos, também fazer o nosso trabalho. Porque é trabalho, né? Trabalho de base. Se eu estou aqui na luta,
E é penoso estar aqui, galera. Ninguém queria estar aqui, gente. A gente queria estar em casa, sei lá, vendo filme massa, fazendo qualquer coisa, ou fazendo nossos planejamentos. A gente vem pra cá porque é obrigado. Ninguém gosta de ser subversivo, né, prefeito? Ninguém gosta de estar aqui. A gente queria estar de boas, mas não dá, né? Porque é isso, direito não está garantido real, né? A democracia burguesa, né, que é uma democracia que nunca foi para nós, trabalhadores e trabalhadoras, nunca foi para nós, mulheres negras, para nós mulheres, nunca foi para nós e nunca chegou para nós. Periferia é ditadura, galera. Periferia é morte, é a polícia chega e faz o que quiser, mata jovem preto todo dia. Mulheres negras não têm o direito de abortar nem porque está na lei. E agora estão querendo tirar, né? Então, assim, essa democracia que se diz democracia, né, universal, na verdade é uma democracia de uma classe para uma classe. A gente sabe muito bem. Então, a gente não se iluda com o processo eleitoral. Agora, infelizmente, num momento como esse, a gente também não pode se refutar e não fazer mediação, porque aí a gente também está sendo idealista, né? Hegeliano até. Então, assim, eu acho que é importante a gente estar aqui. Eu acho que é importante pensar em estratégias de trazer mais pessoas para a luta. E aí fazer esse debate com mulheres também, porque nós somos a maioria dentro da categoria e temos demandas que não são demandas particulares, não são demandas identitárias, são demandas da classe. Demandas de mulheres pretas, por exemplo, é a demanda da classe, camarada, não é demanda minha, individual. Então, assim, são demandas da classe. Então, pensar nisso e pensar em como a gente pensar nessas estratégias dessas mulheres poderem estar aqui. Né? É isso, gente. Gente, depois da intervenção do companheiro, a gente vai voltar para a mesa. Você não está mais no ano. Cada companheiro da mesa vai fazer uma fala de 7 minutos e aí a gente encaminha a colagem dos lambes, tá certo? Então o companheiro vai falar e depois retorna para a mesa. Mas o áudio vai ser captado. Ah, pode ficar. Se alguém me reconhecer pela voz. É sério, eu não gosto de falar em público. Mas a foto pode sair? Não. Não. Beleza. Sou igualzinho do Brasil antigo. Eu não morro de medo de foto. É o seguinte, assim, complementando essa questão da Rafa, né? A direita a gente já sabe mais ou menos o que é, entre aspas, né? Por exemplo, eu penso que o objetivo de outrora fascista não é o mesmo, nem o capital é o mesmo, então nem a vida real a mesma, né? Antigamente você tinha, antes do fascismo aniquilar e a social-democracia, e parte da esquerda aniquilaram os revolucionários alemães, você tinha força real, né? Antes dos bolcheviques aniquilarem os marinheiros de Krasnodar, o exército negro ucraniano maquinovista, anarquista, né? Também você tinha força, né? Antes do proletário russo ter sido ali meio que enquadrado num processo de modernização, obviamente involuntário, né? Mas que aniquilou a força real, né? Quebrou o espírito, né? E daí você não tem nenhuma revolução efetivada em canto nenhum. Pelo contrário, você tem manutenção de burocracias e nenhuma categoria fundamental do capital aniquilado. Trabalho, dinheiro, na reforma da mercadoria, né? Do Estado, enfim. Mas assim, complementando essa coisa da Rafa, eu acho muito louco a luta, né? Que é um momento que era para ser, assim, um momento de prazer, né? Porque está fazendo uma coisa positiva, boa, né? Inclusive, uma luta que está se dando quando todas as espécies do mundo, espécies que a gente nem conhece, microbactérias, micro-organismos, estão acabando, né? Porque no fundo a gente não está numa crise qualquer, a gente está já no fim do mundo, da metade para o fim. Né? Tem dúvidas, basta procurar no Google como é que anda. Já tem espécie que está super se adaptando e se aniquilando, né? Eu vi um povo que se adaptou a esgoto, desse. Mas enfim, é horrível, ele vai morrer, mas está mais ou menos ali adaptado a essa questão, né? Conseguindo sobreviver. E assim, por que não a gente não retomar, por exemplo, desviando, historicizando, obviamente, bandeiras, por exemplo, do Maio de 68, de que a luta tem que ser um prazer, e que a gente tem que ter consciência do desejo e desejo da consciência e refazer os desejos, né? Tá entendendo?
Por que é que a luta não pode ser esse momento grandioso de aventura, de prazer, de camaradagem, de amizade, né? Tá entendendo? Eu acho que pode, porque já foi várias vezes, né? Várias vezes, e vários movimentos têm tentado retomar essa coisa, né? Não dá para ser só salarial. Inclusive parece que tem alguma coisa no inconsciente muito forte contra os salários, sejam eles do tamanho que forem, né? Tá entendendo? Inclusive quando a gente volta na raiz aí da palavra, a gente descobre talvez alguma coisa, né? Tá entendendo? E assim, eu sou horrível falando um pouco, eu esqueço. 1000 anotações, se eu for pegar, agora não, tomando um assim com a galera eu sou melhor, mas enfim. Outra coisa, né? Beleza, eu sou. Mas enfim, assim, sobre a crise, né? Tratar, por exemplo, desse momento político sem se prender ao espantalho do bolsonarismo é algo fundamental. Vocês estão certíssimos, não caírem nessa estratégia, né? Por exemplo, que assim, mesmo que o Lula ganhe, não tem capacidade de fazer o que fez. Estava condicionado às commodities, o projeto lulista, que estava condicionado à relação, para ironizar, capitalismo e comunismo, que era Estados Unidos, o mundo imobiliário e a produção chinesa, né? E assim, essa conjuntura não volta, né? Inclusive isso retoma uma questão fundamental: qual é a natureza da crise? Qual é a natureza do capitalismo, né? E aí a gente podia pensar numa grande disputa, que eu acho que é a disputa que a esquerda devia fazer, que não faz. O capital é um sujeito automático, que tem um processo de valorização do valor, né? Aquele escrito lá, o capital do Marx, serve para alguma coisa, ou a gente tem uma espécie de crise cíclica, que a luta de classe é que decide, inclusive que é um paradoxo, né? Eu acho que é um debate, inclusive serve para toda tática e para toda estratégia, porque você aí vai tomar aquela leitura que capacita você a ser flexível na estratégia de qualquer ação que você for fazer, né? O capital arrasta as pessoas e a sociedade, ou a classe burguesa dirige o capital? Eu acho que não fez esse debate, a gente está perdido, né? Tá entendendo? Porque essa crise não começa em 2008. É a crise que começa com o problema do petróleo nos anos 60 e se segue mais ou menos 300 grandes crises, né? Tá entendendo? Do pagamento, do não pagamento da dívida dos países do terceiro mundo, o fim da União Soviética sem nenhum tiro, né? Criou um monstrengo ali, o bolchevismo criou um monstrengo que se objetivou com qualquer capital e devolve uma crise que ninguém segura, né? Perdeu na concorrência também. E assim, eu fico mais preocupado mesmo com a esquerda, porque parece que a análise da forma social em que a gente vive, que entra com esse negócio que a Rafa falou, do desejo de você estar fazendo uma coisa boa na luta, e eu acho que ele podia rearticular toda a luta, ela não entra no debate, né? O marxismo tradicional meio que ocultou essa coisa da formação social, né? Parece que o Capital é só um livro do Marx. No final das contas não está aqui funcionando uma forma de viver, de se reproduzir, de pensar, de desejar, de amar, que está diretamente ligado às imposições do capital, que enfraquece toda a luta, né? A outra questão é de ordem mais prática, né? A gente tem uma velha mania, todo mundo, você pega para formar suas táticas, suas estratégias, seus planos, você vai lá em 1917, arranca uma frase, um pedaço do Lênin. Você vai lá em 1936, arranca um pedaço do Buenaventura do Ruth. Vai lá em 68, pega o situacionista, arranca. Aí você faz, sabe o quê? Você descontextualiza um elemento de praxis, ou teórico, ou poético, e tenta trazer para cá sem contextualizar na forma e nas forças reais. Tá entendendo? Esse elemento, o que é que você está fazendo? Você está criando quase que uma terceira dimensão ideológica, né? E minha grande pergunta é, será se isso não tem a ver com essa contínua derrota dos movimentos? Uma que o capital, por exemplo, nessa análise de uma crise, ou uma crise cíclica grave, ou uma crise final do capital, tá entendendo? Você podia botar o Mesares, o Kurtz, uma galera assim, né? Ou, por exemplo, funcionalismo público quase não é mais necessário, então cuida. Na visão dos dois, do Kurtz é bem mais grave a questão, né? Mas enfim, alertar o pessoal do funcionalismo público. A outra é alertar de qual é a função objetiva. A função do funcionário público é manter a opressão. Tem que dizer isso para a pessoa, né? Obviamente que você não vai cair no conto do vigário de num país como o Brasil você querer acabar o funcionalismo público. Você tem que realmente tentar aumentar, né? Isso é fundamental, inclusive, para a vida das pessoas reais. Se acaba, se diminui
um estado desse que a gente podia chamar de um estado que ainda é pequeno, você está objetivamente matando as pessoas, né? Por exemplo, eu olhei para a faixa aqui, eu disse, pô, os caras estão cobrando a palavra de um prefeito numa cidade no fim do mundo. A gente sabe como é que funciona o Brasil, dá para jogar a população toda contra ele, facinho. Quem faz isso está matando a possibilidade de centenas de crianças concorrerem com as crianças ricas no momento que não vai ter mais trabalho. O Brasil não concorre com nenhum país que gera trabalho mais. Perdeu nos anos 80, a terceira revolução industrial não acompanhou e não acompanhará a quarta. Quem faz uma coisa dessa não honra, está literalmente assassinando. E se há uma coisa que a população brasileira ainda tem o último apego, é os seus filhos, né? A propaganda talvez pudesse ficar mais exata, né? Não estou querendo corrigir ninguém, isso é uma contribuição. Como não tem nenhum fascista é que não gosta de crítica, né? Tá entendendo? Então era basicamente isso. Como é que a gente cria uma forma de luta, ou várias formas de luta? O que eu acho que primeiro é o encontro, o debate, né? Que a gente possa refazer as ferramentas da esquerda, do anticapitalismo. Assim, hoje, sinceramente, não é a esquerda que mantém a vida da esquerda. A esquerda perdeu em 64. Tá entendendo? Tinha lá o mecanismo lá do Prestes ou do Jango, um contragolpe que a gente está esperando até hoje, né? É escroto isso, né? Onde é que ainda tem alguma coisa real fluindo? Os curdos e os zapatistas no México. O resto é o quê? Né? Você pega a Grécia, aqueles partidos loucos de esquerda que entram lá cortaram a aposentadoria na Grécia. Imagina o que não pode rolar aqui. Né? Então parece que é assim, a gente devia encarar uma tentativa de reestruturação total das lutas. Né? Tá entendendo? Assim que você pudesse criar novas formas de percepção dessa realidade e de reencantamento dos indivíduos. Porque o bolsonarismo não é uma tentativa de destruir o movimento social. O movimento social já está destruído desde 64. É muito pequeno. No sentido, quando você faz, para lembrar o Lênin, né? O Lênin tem coisa interessantíssima. Eu não gosto de 60%, mas tem 40% bom o Lênin e o estratégico. Como filósofo, o Panecoek detonou ele facinho, né? Tá entendendo? Mas assim, aquela coisa de você analisar o conjunto das forças, como as forças se hierarquizam entre elas, como elas se organizam, quais são os métodos que fazem com que ela garanta a coerção real, análise concreta da situação concreta, né? Você completa com Marx, o concreto é a unidade de múltiplas determinações, né? Então tem forma, tem força, tem a realidade do indivíduo, né? E aí entra uma questão que, assim, que eu acho que é o fundamental da arte política, sabe? Que é você poder se antecipar os fatos. Quem não pode se antecipar os fatos, fica com aquele papo lá da Dilma, que não tem futurologia, já perdeu, não tem análise, não tem estratégia, não tem coragem, não tem nada. Você pode se adiantar os fatos, porque os fatos já estão aqui. Ou a gente acha que o capital está aqui hoje e amanhã está do outro jeito. Não tem lei funcionando, né? Não tem uma repressão única, não tem uma série de coisas, né? Mas enfim, para mim a grande transformação foi mesmo desses últimos 30 anos com a entrada da microeletrônica, né? Que altera mesmo o trabalho, reduz o trabalho a quantidades insignificantes e acaba criando uma repressão virtualizada, tá entendendo? Sofisticada, que mescla tanta produção de drones, né? Violência, com a criação de novos desejos. Tem gente que não sai mais da internet, né? E a gente mesmo é difícil de resistir, porque é tudo que você vai, vou nem dizer aqui, a internet, né? Mas isso, parabéns pelo debate, viu? Acho que o tema é esse. Focou no espantalho do bolsonarismo, se deixou prender pelas eleições, para lembrar o Kant, está a priori derrotado, não faz nada. Valeu. Aí, várias concordâncias e várias discordâncias, né? Tem muita coisa na realidade que as companheiras colocaram que não vai dar pra gente seguir debatendo aqui. O tempo é curto e a gente já tá muita gente cansada, muita gente já foi embora, né? Mas vai ter muito tempo pra gente discutir várias dessas questões no decorrer das próximas semanas, dos próximos meses. O sindicato está aberto, nossas categorias têm que estar abertas para o debate, para a discussão. Acho que a Rafaela colocou questões que são fundamentais para a gente pensar e colocar em prática, né? Principalmente pensando que, na verdade, como ela disse, nossa base é formada majoritariamente por mulheres, né? Fico feliz em conduzir porque eu vi praticamente o quilombo do Liminere aqui, né? Um monte de mulher negra, inclusive, que
está aí na luta, está na batalha, é fundamental, importantíssimo isso, né? E a gente vai ter que estar reforçando e recriando nossas estratégias constantemente para atrair as pessoas, para reforçar os quadros, né, da vanguarda e da massa de servidores aqui no nosso município, de luta, para reforçar e fazer com que eles e elas venham e deem sua contribuição na nossa organização e na nossa luta, né? Eu acho que ter, por exemplo, uma creche é algo que a gente possa pensar, né, para próximos atos, para próximas atividades. E ter, né, a gente sempre avança e às vezes dá uns passos atrás, né? Ter uma representante feminina na mesa, eu acho que seria importante também. É importante que a gente esteja atento nas próximas atividades. É fundamental, muito importante. Certo? E aí é isso, né? A gente tem muitas questões para refletir. Tem, como eu disse, várias concordâncias e várias discordâncias com o companheiro. Vou colocar só uma delas aqui para a gente encerrar. Que eu não concordo em dizer que os movimentos sociais estão derrotados desde 64. Eu acho que, na verdade, se eles estivessem, nós estaríamos derrotados. Né? E nós não estamos. Não nos rendemos e não nos renderemos. Né? Estamos nas ruas, estamos mobilizados. Houve um enfraquecimento, houve um retrocesso. Eu acredito que nem de 64 para cá, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vive, infelizmente, retrocessos e avanços. Né? Mas isso, como eu disse, não é uma questão que vai se resolver a discussão, o debate aqui nesse momento. É um debate profícuo, um debate que pode durar muito tempo, nem se resolver na realidade, né? E a realidade está aí, a gente resolve na teoria e na prática, né? Discutindo, debatendo, levando para a prática, trazendo para a prática para o debate, levando de volta para a prática, e é o caminho da dialética. Então, pessoal, agradeço a presença e a permanência, né, dos que ficaram até então, e vamos que vamos. Então, gente, esse debate todo que eu aqui, que eu faço muito, eu gosto do bastidor, lá atrás, comigo, mas enfim, esse debate que está fazendo, depois o pessoal tem o contato aí, com a galera de Fortaleza, Maracanaú, Maranguá, Pacatuba e Calcaia. Se depois do contato, debate, mas... Então, gente, olha só, eu sou convicto de que todo debate, inclusive o debate das diferenças, quando bem feito, ele fortalece o movimento. Né? Como o trotskista incorrigível, né? Eu acredito que dizer a verdade, ou pelo menos dizer o que a gente acredita, não tem hora. Né? Essa é uma ideia do trotskismo, dizer a verdade às massas sempre, sempre, independente do momento. Né? Então, pelo menos o que a gente acredita, a gente tem que estabelecer essa necessidade de ter uma personalidade e apresentar o que se acredita. Né? O contrário disso é despolitização. Unanimidade, desconfiem sempre. Desconfiem sempre da unanimidade. Né? E, assim, definir os desafios para a classe trabalhadora e para o servidor público nos próximos anos não é nada fácil. Não é nada fácil. Primeiro, porque, novamente, a gente trabalha com possibilidades. Olha só, até mesmo o FMI está fazendo projeção para a economia com destaque. Se as disputas entre Estados Unidos e China se acirrar, a previsão muda completamente. Então sempre tem um destaque. Se alguma coisa diferente acontecer, as projeções mudam. Né? E assim, nesse desafio, a gente precisa fazer uma análise pautada na totalidade. A gente não pode pensar algumas situações da luta de classe que convém à nossa tese. Né? Então, por exemplo, selecionar algumas derrotas que a classe trabalhadora teve durante esses anos para afirmar que a classe está em refluxo é um equívoco. Existiram derrotas? Existiram. Mas qual é o ânimo da classe trabalhadora no mundo? Está desmoralizada? Olha só, gente, agora em setembro, o Chile vai votar sua nova Constituição. Uma Constituição mais democrática, mais progressiva. Começou em 2019 o Levante Popular. Já está reprimindo os índios Mapuche lá. Um Levante Popular radicalizado, com dias de paralisação, com o povo na rua enfrentando o exército. Por quê? Contra o aumento na tarifa de
do transporte público. Ou seja, os trabalhadores do Chile foram para as ruas radicalizados contra o aumento na tarifa e mudar a Constituição do país. Isso não é derrota, isso é vitória da classe trabalhadora. Em 2021, foi a vez do povo na Colômbia. No auge da pandemia, a classe trabalhadora colombiana foi às ruas, também radicalizada, contra a reforma tributária e derrubou o ministro da Economia, do governo neoliberal da Colômbia. Agora, em 2022, a gente tem um levante popular no Equador, um levante dos indígenas, dos povos indígenas, que reivindica a redução e congelamento dos preços do diesel e da gasolina. Lá o resultado ainda não foi dado. Mas, gente, a classe trabalhadora não está desmoralizada. Disposição de luta e de radicalização existe. Cabe a gente se questionar se a indisposição está na classe ou está nas direções. Minha tese é que está nas direções. O que é que faltou no Chile para que esse processo se convertesse numa revolução? Direção. O que é que faltou na Colômbia para que esse processo se convertesse numa revolução? Direção. Direção com tarefa clara, convicta do que tem que fazer. Que tem que fazer a reforma agrária, que tem que estatizar os bancos, tem que estatizar as empresas. Falta isso. E é essa direção, esse tipo de direção, pautada na defesa de um programa socialista, pautada na independência de classe, sem ilusão nas eleições burguesas, é esse tipo de direção que está faltando. E que vai ser decisivo para as próximas lutas. Radicalização na base existe, mas infelizmente a direção que nós temos hoje canaliza para o processo eleitoral. Olha só, sobre as eleições, né? Eu não falei em nenhum momento que a gente tem que se abster nas eleições, é o contrário. No momento que a classe trabalhadora está aberta à discussão política, a gente vai se abster, isso é um erro, né? Mas pior ainda é o erro de educar uma geração da classe trabalhadora com a ideia de que nós enfrentamos Bolsonaro defendendo o Estado. Olha só, gente. Olha o que tem muita gente dizendo. Estado democrático de direito sempre. Como se o Estado democrático de direito que a gente tem hoje fosse o suprassumo da democracia. Esse processo eleitoral que a gente tem agora, eu não sei se vocês sabem, a gente tem 3 candidaturas da classe trabalhadora. A cara da classe trabalhadora, 2 mulheres, 2 negros, e que a maioria de vocês muito provavelmente não vão nem saber quem é. Por quê? A cláusula de barreira impede o acesso ao financiamento de campanha e ao tempo de TV. Isso é democracia? O processo eleitoral que a gente tem hoje é democrático? O Estado de Direito, que permite o Judiciário suspender uma greve que nem começou, isso é democracia? Porque o que aconteceu recentemente com a greve dos servidores é legítimo para o Estado Democrático de Direito. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos saindo nas ruas dizendo que a gente assina uma carta de Estado Democrático de Direito sempre. Como se fosse o que a gente queria. Gente, nós lutamos contra o golpismo de Bolsonaro defendendo as liberdades democráticas e não o Estado de Direito. O Estado de Direito nunca foi nosso. E é isso que está acontecendo agora. Por quê? Novamente, falta direção revolucionária para a classe trabalhadora. A direção que a gente tem hoje que canaliza tudo para o processo eleitoral. Canaliza tudo para as ilusões de que uma aliança vai resolver o problema com a classe trabalhadora. Então, gente, essa é a minha contribuição. Acho que a gente tem tarefas dificílimas, né? Parte dessa tarefa é não deixar a luta da classe trabalhadora sair das ruas. Não deixar. Manter a unidade para lutar e não deixar que a luta dos trabalhadores saia das ruas e que em 2023 todo mundo volte para dentro de casa porque não precisa mais lutar. Essa vai ser a ideia que vai ser colocada para a maioria de vocês. Não precisa mais não. A gente tem um operário em Brasília. Nós não podemos abandonar as ruas, porque se a gente abandonar as ruas, nada garante nem mesmo que o presidente eleito continue no cargo. Só isso, só isso. Então, essa é a principal tarefa que a gente tem. E nesse processo, nós precisamos construir uma direção política e sindical da classe trabalhadora, pautada na independência e no projeto socialista, para livrar os trabalhadores dessa ciranda histórica, que está condenando a gente a todo ano ter que escolher entre o ruim e o pior. É nessa ciranda que a gente está preso, gente, desde 64. Antes do golpe, uma das principais reformas defendidas pelos trabalhadores era a reforma agrária. Antes do golpe de 64. Nós tivemos reforma agrária?
Não. Ou seja, esse Estado de Direito, que foi uma conquista, sem dúvida, em comparação com a ditadura militar, foi uma conquista, mas nunca foi o que a gente queria. Nós continuamos sem ter reforma agrária. E o que é que nós estamos fazendo hoje? A gente está condenado e aceitando para evitar o golpe, com medo do golpe, sempre se contentando com pouco que a gente tem, com a pouca democracia que a gente tem, né? Agora eu concordo. Se eu fizer essa avaliação de que a classe trabalhadora está derrotada, o ânimo está baixo, está desmoralizado, aí eu concordo. Realmente, se a avaliação for essa, o desafio para a classe trabalhadora é defender o pouco que tem. É se contentar, com pouco para evitar o pior. Se a avaliação é essa. Mas o problema, gente, é que a classe trabalhadora não está derrotada. Não está derrotada. E se a gente continuar com essa ideia, nós vamos ser surpreendidos por mais uma jornada de junho de 2013, que pegou toda a esquerda de surpresa. Sabe por quê? Porque a esquerda não fazia mais esse debate. A esquerda não fazia esse debate para sentir a chama, o fervor na base da pirâmide social. Aí foi pego de surpresa. Ninguém avaliou a possibilidade do levante de 2013 acontecer. Se a gente continuar com essa ideia de que a classe trabalhadora está derrotada, está cabisbaixa, nós vamos ser surpreendidos por outro levante popular que pode ser capitalizado de novo pela direita, como foi em 2013. Então, gente, esse é o nosso desafio. Os trabalhadores não estão derrotados e indispostos para lutar. Quem está são suas direções. As suas direções canalizam tudo para o processo eleitoral. Então, nós temos que participar, sim, do processo eleitoral, mas, inclusive, nesse processo, colocar isso para os trabalhadores. A gente já construiu, eu e o Edson, o Thiago, a gente já foi contemporâneo de organização política, e a gente já fez campanha eleitoral dizendo: vote, mas não tenha nenhuma eleição, ou nenhuma ilusão com as eleições. Isso é perfeitamente possível, gente. Isso é possível. A gente disputa o voto esclarecendo para o trabalhador que o voto não basta. O voto não basta. É necessário ocupar as ruas e, nesse processo, construir uma nova direção para a classe trabalhadora. Eu quero só um minuto mesmo para finalizar, só para dizer que esse debate, essa construção toda, esse acúmulo que a gente vem produzindo, ele não caia no vazio de um voluntarismo, né? Que a gente segure, como eu já vinha falando antes, que a gente mantenha, que a gente possa replicar, multiplicar e contagiar os companheiros e companheiras que não estão fazendo parte, como a companheira bem colocou aqui, garantindo condições reais para que essas companheiras que não estão aqui, eu acredito, sempre que a gente fala nessa ideia de paridade de gênero, a gente está tocando nessa tecla de que dizer que é importante uma representatividade não é porque a mesa fica diversa, não, é porque a luta ela é composta pelos companheiros e companheiras, e o fiel da balança pesa contra as companheiras que têm sim uma jornada de trabalho infinitamente maior do que nós homens, e essa jornada de trabalho que não é remunerada e que nem é reconhecida como trabalho, né? Cuidar da casa, assumir as tarefas domésticas, e na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, continua sobrecaindo sobre os ombros das companheiras, na maioria das vezes. Garantir essas condições reais de participar e de contribuir como as companheiras contribuíram aqui. É isto e sigamos. Pessoal, só para a gente encerrar aqui com uma proposta, né? O Ítalo está propondo que a gente conversou. Podia ser também. Clarissa, não mande já. Os lames, certo? Hoje a gente já está com um contingente pequeno. O pessoal também está cansado, eu acredito, né? A proposta, pessoal, é que a gente se encontre no sábado, certo? Para sair colando os lames pela cidade. Então, com um carro disponível aí pelo